Olá, amigos, paz e graça a todos. Começamos a última semana da nossa campanha de oração Construindo uma Família Feliz. E começando a semana aí, a gente volta à nossa rotina. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu amo a minha rotina. Amo a minha rotina em casa com a minha família, amo minha rotina de trabalho, na igreja. Isso para mim é motivo de muita alegria. E quando nós vivemos a palavra de Deus no nosso dia a dia, em cada ambiente que nós frequentamos, essa rotina se torna ainda mais prazerosa. E hoje nós vamos falar sobre a rotina do casal. Vamos falar sobre namorar. Hoje Jesus vem falar conosco em 1 Coríntios, no capítulo 7, nós temos algumas instruções para o casamento. E no versículo 3 começa dizendo assim: o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo pelo seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma que não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Mas depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Que palavra! Amados, quando nós nos casamos, nós já vimos aqui que nós nos tornamos um só. E a gente sabe que uma parte muito importante do casamento é a vida sexual do casal. Até porque é através dessa vida sexual que o casal se torna um e gera vida, que vem aí, que faz aí os seus descendentes. Então hoje essa palavra já começa nos dizendo que o marido deve satisfazer a mulher sexualmente e a esposa deve satisfazer o seu marido sexualmente, ou seja, ambos precisam ter atenção nessa parte tão vital para o casamento, que é a realização sexual do outro. Aí você fala, mas como que eu faço isso? Gente, tem tanta maneira. Às vezes uma pessoa já chegou para mim e falou assim, nossa, mas meu marido não me procura, né? Ou o marido que às vezes reclama que a esposa tá sempre aí com dor de cabeça, tá indiferente aos apelos dele, e isso é péssimo pro casamento, que enfraquece o relacionamento e assim aquela família. Como nós podemos fazer? Nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos tornar pessoas desejáveis, né? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar do nosso espírito, porque não adianta a gente estar lá com o corpão, o homem ou a mulher, e você chega em casa e o outro só reclama, o outro tá de cara feia, o outro, né, não está bonito por dentro. A maneira dele falar, a maneira dele te receber, a maneira de agir não desperta o desejo de você estar com ele. E também não adianta você estar lá toda felizinha ou o marido todo felizinho, mas às vezes a pessoa não tomou banho, não tá cheiroso, às vezes a pessoa não cuida do corpo, tá lá todo desleixado, né? Tem até aquela brincadeira, a pessoa põe aquela camisetona da política, não se cuida, não se torna uma pessoa atraente, o marido tá lá de barrigão, de qualquer jeito, descabelado. Não. Nós precisamos, assim como na época do nosso namoro, a gente estava sempre ali de banhozinho tomado, cheiroso, né? De roupinha arrumadinha, para conquistar o outro no casamento, não pode ser diferente. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Os filhos chegam para unir o casal, né? E os filhos chegam, não são os pais que têm que se adaptar à vida dos filhos. São os filhos que têm que se encaixar naquela família que já começou com um casal. E um erro muito grande que os casais cometem é quando chega a criança, eles esquecem que eles são um casal, que eles são a base daquela família. A mãe agora é só mãe, ela esquece que ela é esposa, ela não arranja nenhum tempinho para o marido, né? A atenção vai toda para a criança, o tempo todo é a criança, só pensa na criança, né? Não se arruma mais.
Às vezes o pai também com isso se afasta, fala, nossa, ela só pensa nisso, vai se afastando. E infelizmente, em muitas casas, quando os filhos chegam, o casamento desmorona. Mas não é para ser assim. Hoje eu quero falar para os casais. Chegou os filhos, passou o primeiro mês, a quarentena, a fase de adaptação. Vamos retornando aí as atividades do casal. Dediquem sim aos seus filhos, mas reservem sempre, durante a sua rotina semanal, o tempo do casal. Vocês têm que ter tempo para namorar, vocês têm que ter tempo para satisfazer um ao outro, vocês têm que ter tempo para falar para o outro dos seus sentimentos, vocês têm que ter tempo para fortalecer essa relação conjugal. Amém? E é tão interessante que às vezes as pessoas pensam assim, quem é de Deus, nossa, né? Tem que ser reservado, né? Sexo é só para procriar. E hoje vem a palavra de Deus e fala, não se privem um do outro, né? Não prive o seu corpo de estar sempre com seu parceiro. Hoje a própria palavra de Deus vem nos dizer que para um casal ser forte, para nós termos um casamento sadio, a vida sexual do casal tem que estar ali em dia, o tempo para o namoro tem que fazer parte dos nossos dias, das nossas semanas, né? Porque é só assim que a base de toda a família, que é o casal, é a base de tudo. Nós não podemos negligenciar essa base. Se o casal for forte, a família é forte. Então hoje Jesus vem dizer para vocês, para mim, cuide do seu cônjuge, apronte-se para o seu cônjuge, conquiste o seu cônjuge a cada dia, tenha tempo para ele, tenha tempo para namorar, tenha tempo para vocês lembrarem o porquê vocês escolheram um ao outro. É porque naquela época um dava o seu melhor para o outro, um queria fazer o outro feliz, que a gente possa viver desta forma todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos os casais, que a gente possa namorar. Namorar é colocar o amor em ação. Que os casais possam namorar todos os dias da sua vida e construírem uma família feliz. Amém? Uma feliz semana a todos, em nome de Jesus.